Bateu o desespero, hein? Olha só, a Polícia Federal abriu investigação aí contra ao menos 3 terroristas que ameaçaram matar o presidente Lula. Um deles ameaçou até jogar uma bomba no Supremo Tribunal Federal. O que está acontecendo é o seguinte, essa investigação, isso aí vai descambar para uma investigação que vai ver quem é que está incentivando ataques ao presidente Lula e aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque, olha, temos uma investigação que está para ser concluída, que é o inquérito das milícias digitais contra a democracia. Esse é o nome verdadeiro do inquérito. A gente abrevia para milícias digitais apenas. Esse inquérito começou com a Polícia Federal dizendo que no inquérito dos atos antidemocráticos, que foi lá de 2020, eles se modernizaram e passaram a utilizar milícias digitais, não é uma, são várias, no plural, para atacar a democracia. Ok, e o Estado Democrático de Direito? Ok. O que acontece é o seguinte, com o final desse inquérito vai ter um outro, que vai ser o inquérito para ver quem continua ameaçando, porque esse vai pegar as ameaças de 2020 e as de 2021 e finalmente indiciar quem cometeu todos aqueles crimes e quem são os chefões disso aí. Lembrando que na petição inicial de abertura desse inquérito, quando a Polícia Federal pediu para abrir esse inquérito, documento que foi tornado público, a Polícia Federal cita nominalmente, ou seja, está lá nome, sobrenome, Jair Messias Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, além de Carla Zambelli, Daniel Silveira, Bia Kicis e vários outros bolsonaristas. Ok, aí agora o que está acontecendo? Estão voltando ameaças, assim, consistentes ao presidente Lula, consistentes e recorrentes, ou seja, cada vez mais bolsonaristas aí falando publicamente. Aí a gente está falando não só de um comentáriozinho em rede social, mas em redes sociais em que todo mundo pode ver aquilo ali, não necessariamente só quem segue a pessoa ou quem viu a publicação vai ver nos comentários, mas para todo mundo ver, literalmente, comentários dizendo assim que, olha, tem que matar o Lula, olha, vamos fazer uma vaquinha para matar o Lula, olha, a gente tem que colocar uma bomba ali, olha, vamos com um atirador de precisão ali matar o Lula. Você fala, peraí. A gente sabe que quando, olha, uma pessoa tem problema com outra, pode ser que tenha uma ameaça aqui, outra ali, eu já fui ameaçado aí várias vezes, mas quando começam várias pessoas a fazer as mesmas ameaças, sempre ao mesmo alvo, é porque geralmente tem um incentivo vindo aí. A gente viu a Dilma ser achincalhada por toda a imprensa numa época em que as redes sociais não tinham, olha, se hoje tem alguma moderação aí das redes sociais, naquela época não tinha nenhuma de fake news, assim, a justiça não estava nem aí, a Dilma ainda tinha um advogado-geral da União e tinha um ministro da Justiça que não estavam nem aí para defender a honra dela, e a Dilma não sofria o número de ameaças de morte que o Lula vem sofrendo. Por quê? Porque tem um componente que é a diferença. Você fala, nossa, a Dilma saiu com 8% de aprovação e ela não sofria ameaças públicas de morte toda hora. Por que que o Lula, que tem aí 50 e tantos por cento de aprovação, está sofrendo toda hora? Porque tem o componente que é o quê? O incentivador de violência. E aí, isso vai descambar para quem são os chefões. Quem é que está atiçando a população? Quem é que está fazendo com que eles fiquem cada vez mais radicais? Eu sei quem é, você sabe quem é. No caso aí dessa investigação que está começando, tem algumas coincidências entre os 3 primeiros investigados. Os 3 são seguidores de Nicolas Ferreira. Os 3 também são seguidores de Jair Messias Bolsonaro. Que coisa, né? Que coincidência! O Nicolas Ferreira já ficou apavorado. A advogada do Nicolas falou, pô, cara, olha, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então o Nicolas já tá tentando tirar o dele da reta. Olha só o que fez o Nicolas. Primeiro, ele, nas últimas 24 horas, ele parou de falar de gastos do Lula. Parou, não fala mais disso. E segundo, o Nicolas Ferreira fez uma publicação aqui nas redes sociais dele, dizendo o seguinte, eu vou te mostrar aqui. A Polícia Federal não disse que ia me investigar, mas sim a pessoa que comentou em um post meu, ameaçando o Lula. Por óbvio, não sou responsável por nenhum comentário feito por terceiros nas minhas redes. O que passar disso é narrativa e desespero. Tentem na próxima. Abraço. Assinado o advogado. Pois bem, o que está acontecendo é o seguinte. A Polícia Federal vai começar a ser confrontada e já falei com o meu amigo Léo Bastos, que faz muitas denúncias,
com inúmeros vídeos do Nicolas Ferreira desumanizando não só o Lula, mas toda a esquerda. Porque para você incentivar alguém a cometer violência, essa pessoa tem que pensar o seguinte, que não está cometendo violência contra um ser humano. Então você tem que desumanizar. Então tem inúmeros vídeos, inclusive muitos já foram feitas denúncias e já estão na Procuradoria-Geral da República, aguardando aí sorteio de um relator no STF, ou seja, pode ser que caia no Flávio Dino, pode ser que caia no Zanin, pode ser que caia no Alexandre, enfim, veremos. Do Nicolas Ferreira falando aí que as pessoas de esquerda elas vão contra Deus, que elas estão contra a vontade de Deus, que elas se afastam de Deus, que elas estão aí mais pro lado do demônio, que o demônio consegue se apossar dessas pessoas. Aí você vai ver esse discurso sendo feito nas redes sociais dele, para aí quase 10 milhões de seguidores, em igrejas evangélicas, para centenas de pessoas presentes, e aí que filmam também e mandam para outros grupos e tudo mais, e você vê que as pessoas vão se radicalizando contra todo mundo que não tem a mesma ideologia dele. Porque a ideologia dele é não apenas ser evangélico, mas tem que ser daquela maneira. Veja, a ideologia dele é a mesma que levou ao suicídio a uma das melhores amigas dele ali, a Carol Heller, que até então era uma pessoa que, pelo que postava nas redes sociais, estava de bem com a vida. E aí ela começou a se aproximar do bolsonarismo, e aí, de bem com a vida, assim, fazendo um monte de coisa fascista, bem fascista, mas não tinha ali traços de depressão nem nada, pelo menos pelas redes sociais. Ficou ao lado de bolsonaristas que começaram a falar que, olha, você é lésbica, você está se afastando de Deus, Deus não te ama assim. Não, Deus te ama, mas é você quem não está amando Deus e não está merecendo o amor de Deus. Você se afasta de Deus, o demônio é que está te pegando. E aí a mulher já começou a ter depressão, até que em determinado momento o Magno Malta mandou um vídeo para ela falando, não, você vai melhorar, eu vou achar um varão para você. Aí a menina preferiu tirar a própria vida do que ficar com o varão que o Magno Malta ia encontrar para ela. Esse é o nível do Nicolas Ferreira. Aí você vê, se você consegue fazer a própria pessoa se desumanizar, imagina como você consegue fazer com que as pessoas desumanizem na sua mente os outros. Então o que acontece é que os seguidores desses políticos, desses influenciadores bolsonaristas, eles começam a cada vez mais pensar o seguinte, pô, essas pessoas aí que estão contra os evangélicos, eles são do demônio. Se são do demônio, não são humanos. Então eu posso fazer o que for contra eles, porque eu tenho Deus ao meu lado, então eu sou um guerreiro de Deus. E alguns vão se radicalizando, querendo serem os heróis. E aí começam essas ameaças. Agora, se tem gente falando isso publicamente, que quer matar Lula, ministros do STF, quantos não estão, talvez, em grupos aí de WhatsApp, de Telegram, ou sabe sei lá onde, talvez até organizando alguma coisa. Então, a Polícia Federal começou já a investigar, primeiro para mostrar, ó, quem começar a fazer ameaça vai ser preso. E segundo, para monitorar o que está fazendo. Aí vai descambar num inquérito que verá quem são os incentivadores a isso. Olha, enquanto isso, os bolsonaristas perceberam que no meio bolsonarista, o que está viralizando contra o Lula, o que está fazendo ter ataque pesado nos comentários contra o Lula é falar de gastos do governo. Aí você vê gente como Carla Zambelli fazendo isso aqui, ó. Toda a timeline, ou seja, a linha do tempo dela de publicações são assim, ó. Isolados, Lula e Janja vão passar o Natal, cadê o apoio do povo? Aí mistura aquilo lá de que o Lula não tem apoio popular porque roubou a eleição, quem tem apoio popular é o Bolsonaro, com aquilo de que, olha, o Lula está isolado numa ilha privativa e olha a gastança desses aí e tudo mais. E aí, dizendo que o Lula gasta 1 bilhão com viagens. Eu vou mostrar aqui que só na viagem à China ele trouxe mais de 30 bilhões em investimentos ao Brasil. E quando anuncia, fala, é um número. Mas aí, por exemplo, em março, a BYD, empresa chinesa que é a maior de carros elétricos do mundo, anunciou 3 bilhões no Brasil. Aí é um número, 3 bilhões. Pois bem, agora a fábrica está aí sendo montada, são 10 mil empregos diretos, só em Camaçari, fora os empregos indiretos. Isso nem são todos os... nem fizeram ainda todo o investimento, já tem 10 mil empregos, terá mais ainda, para você ver, numa aí com 3 bilhões. Então, numa viagem, o Lula traz mais de 30 bilhões em investimentos. É muita grana. Não faz como o Bolsonaro, que ia lá fazer o Brasil passar vergonha. Aí, Gustavo Guerra também fez vídeo. O Gustavo Guerra fez um vídeo no YouTube, nem vou mostrar aqui, enorme,
ele reagindo a notícias de que o Lula vai ficar numa ilha paradisíaca e tudo mais, e dizendo, olha, veja como a diferença do Réveillon do Lula para o Réveillon do Bolsonaro. No dia do Réveillon de 2021, o Bolsonaro foi para Florianópolis, de jet ski lá com a fraquejada, e aí foram mais de 100 pessoas lá em Florianópolis, lá no meio da praia, lá com o Bolsonaro, e naquele dia foram gastos mais de 1,5 milhão do cartão corporativo. Boa parte foram gastos em padaria com lanchinho para as pessoas que estavam lá. E olha, lanchinho bem superfaturado, viu? Porque pagam mais de 1.000 lanches na padaria, às vezes 5, 10 mil lanches, e não tinham 5 ou 10 mil pessoas ali, ou seja, superfaturaram bem ali. Tá sendo investigado, calma. Mas você vê, o Lula não tem essa. O Lula fica lá numa praia do Exército, podia ficar num hotel 5 estrelas se quisesse. Fica lá numa praia do Exército, enquanto o Bolsonaro tá numa praia 5 estrelas, num hotel 5 estrelas lá em Alagoas, que é do ex-ministro do Turismo do Bolsonaro, que quando foi ministro do Turismo deu um monte de dinheiro exatamente para aquela região do Alagoas, que é onde ele tem hotel. Mas tá bom. Esse é o humilde Bolsonaro, numa praia deserta 5 estrelas, mas você não vê a imprensa falando, olha o paraíso onde o Bolsonaro vai ficar. Não. Aí tem... Olha que coisa, como é que o ministro do Turismo conseguiu ter um hotel 5 estrelas num lugar ali de proteção ambiental? E olha, justo quando ele era ministro, teve um monte de investimentos ali no local. Que coisa, coincidências. Não vê uma matéria da imprensa. Aí no meio disso, ó, o Nicolas Ferreira em desespero. Exatamente, ele gravou um vídeo enorme falando que está sendo alvo de denúncias, que vai ter investigação contra ele, só faltou chorar. Aí no fim ele invocou a Bíblia. Desculpa mostrar dejeto aqui, mas você tem que ver aqui um pedacinho. Diferente da deles. Mas eu tenho uma boa notícia, talvez não para eles, mas para você. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pode parecer loucura, mas eu fico alegre quando eu percebo que de fato nós estamos sendo perseguidos por fazer justiça. E isso, para quem não é cristão, pode de fato parecer loucura. Mas para nós, a gente tem uma clareza muito grande de que a perseguição para o cristão é algo natural. E Spurgeon conseguiu traduzir isso muito bem em 2 frases. A primeira, os cristãos não estão em perigo quando estão sendo perseguidos, mas quando estão sendo admirados. E não somos o caramelo da terra, somos sal da terra, ao que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. Afinal de contas, seria muita inocência ou ingenuidade minha achar que o mesmo mundo que matou o meu Senhor me aplaudiria. Avisa lá que nós estamos de pé. Quanto mais bate, mais ele cresce. O ano tá acabando, mas eles não cansam. O Nicolas invocou a Bíblia para dizer que quem está perseguindo ele por aí, incitar ameaças ao presidente, com fake news, tudo mais, e desumanizar, esses são os mesmos que mataram o Senhor. Ou seja, são os mesmos que mataram Jesus Cristo, são o PT, o petismo, o STF, enfim, tudo aquilo que está no imaginário do bolsonarista, que é o anti-Nicolas. É isso que está fazendo o Nicolas. Essa é a resposta dele aí, ó. Então, você vê que ele pega para os seguidores dele e fala, ó, tá assim, eu sou perseguido por esse pessoal aí que é do anticristo. E aí invoca a Bíblia e tudo mais. Se isso não é lavagem cerebral, eu não sei o que é. Mas ali na rede que é só texto, que é o Twitter, no Facebook também, aí ele põe a notinha de advogado. Olha, eu não tenho responsabilidade sobre os comentários dos meus seguidores. Enquanto isso, o próprio Jair Bolsonaro, aliás, o Bolsonaro, acredito eu que seja o Carlos no perfil dele, mas não interessa. Se tem acesso ao perfil, a responsabilidade é do dono. Aí em desespero, publicaram primeiro isso aqui, ó. Tem várias marcações aqui que são as fake news num post em que o Bolsonaro diz que, olha, gestão Messias Bolsonaro, Brasil de volta às 10 maiores economias do mundo. Mentira, voltou em 2023. Maior número de brasileiros com trabalho na história. Mentira, foi em 2023, o maior número anterior era 2015. Aí ele, menor desemprego desde 2015. Mentira, também foi em 2023. Queda dos preços. Mentira, foi a maior inflação alimentar dos últimos 20 anos. Aí ele, uma das gasolinas mais baratas do mundo. Mentira, a queda do preço da gasolina começou em 2022, no período eleitoral apenas. Durante todo o governo dele, foi o maior aumento aí dos últimos 20 anos. Aí ele, Brasil vira o 6º principal destino de investimentos do mundo. Mentira, isso foi no governo Lula. E é o 2º principal destino de investimentos do mundo. Aí vai, 0 escândalos de corrupção. Essa eu não vou nem comentar. Aí você vê que tem alguém desesperado lá no perfil do Bolsonaro. Mas depois disso tudo, resolveram atacar o Lula. Olha só a publicação que foi feita. Isso não tem cara de Carlos Bolsonaro.
A sanha de tentar calar a voz dos brasileiros está tão forte quanto a sanha de surrupiar as carteiras e os celulares alheios. Ele fala celulares para... Tem aquela fake news de que o Lula falou que pode roubar celular para comprar uma cervejinha e tal. Aí ele... Por isso que ele fala celulares. E aí fala que o governo está roubando aí carteira alheia e que está tentando calar a voz da população e dos bolsonaristas. Estamos apavorados. O próprio Bolsonaro aí mostrando desespero porque sabe que a lei está chegando. Está chegando, ó. No comecinho do ano que vem, teremos indiciamentos e denúncias sendo feitas pela Procuradoria-Geral da República contra toda essa bandidagem. Então, seja o Jair, ou seja o Carlos que publicou, ou algum assessor do Jair, saiba, estão todos em pânico, como tá aí o Nicolas Ferreira, que já viu isso aí. Essa investigação que começou agora contra o Nicolas vai descambar em algo muito maior, muito em breve, viu? Peço aí a sua inscrição no canal e seguiremos aqui na luta. Falou!